Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Santa Luzia. O nome Luzia evoca luz, aquela que irradia a luz. E Santa Luzia foi martirizada justamente por sua beleza. A sua história, ela se aproxima muito da história da serva de Deus que foi beatificada no último sábado na nossa arquidiocese Isabel Cristina, que foi martirizada também por sua beleza. Um algoz que a deseja e ela não se entrega aos prazeres desta vida, aos prazeres meramente mundanos, não alcançando o seu objetivo de ter com ela um relacionamento sexual. Santa Luzia é morta, Isabel Cristina é morta. Amados irmãos e irmãs, é preciso compreendermos a beleza da vida destas mulheres jovens que se consagram a Deus e pelo martírio, pela virgindade, pela consagração total a Deus, se torna exemplo de vida para tantos dos nossos jovens. Santo Padre, o Papa, no último domingo, em Roma, na catequese, a todos que estavam na Praça da Sé, cita a beata Isabel Cristina, nascida na nossa diocese, como sinal de amor verdadeiro a Deus para a nossa juventude. Queridos irmãos e irmãs, ouvir a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus e buscar o caminho da conversão. Este é o convite que a liturgia nos faz. Não basta vivermos uma religião de aparências. Não basta simplesmente usarmos aparatos. O que é preciso, de fato, ser transformado é o nosso coração. E Jesus cita o exemplo dos 2 filhos. O pai diz ao primeiro: vai hoje trabalhar na vinha. Ele diz: não quero. Mas depois arrependeu-se. Foi. Depois ele se dirige ao segundo e diz a mesma coisa. E o filho diz: sim, senhor, eu vou. Mas não vai. É a imagem
dos doutores da lei, dos anciãos do templo, dos fariseus, que vivem uma religião de aparências, mas não se deixam converter, não acolhem a palavra de Cristo. E ele diz: pois bem, neste caso, os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, pode ser que esta palavra de Cristo também seja forte para nós, mas pode ser muito verdadeira. Às vezes nós olhamos as pessoas com certa indiferença. Às vezes olhamos as pessoas e já fazemos o nosso julgamento. Às vezes nos achamos até mais santos que os outros. Vocês não, graças a Deus, porque são todos santos, né? Mas existem pessoas que sim, que às vezes se julgam mais santos que os outros. E na verdade não passam de sepulcros caiados. Belos por fora, mas cheios de podridões por dentro. Deus nos livre de sermos assim. Deus nos livre de sermos assim. Jesus diz esta palavra àqueles homens e na certa eles ficam escandalizados, revoltados com Cristo. Mas Jesus diz: João veio até vós num caminho de justiça, pregando a conversão, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele, converteram-se. Por isso eles vos precedem. Porque o caminho para o reino de Deus, meus irmãos, é o caminho da conversão. Por isso é preciso convertermos-nos cotidianamente. E a conversão não é simplesmente buscar o sacramento do perdão, da misericórdia. A conversão é um exercício pessoal, de correção, concreta. Não basta só se confessar, pedir perdão e continuar errando do mesmo jeito. É necessário um esforço. Hoje as pessoas costumam dizer assim, pecadinhos de estimação. Estimação a gente tem aquilo que a gente ama, que tem carinho. Pecado a gente não pode ter estimação por ele, né? Imagina. Não, pecado ele não pode ser nunca de estimação. Nem deve. Pecado é pecado. É distanciamento de Deus. E é por isso que nós temos que nos esforçarmos. Não à toa a igreja nos orienta. Confessar-se é o mandamento da igreja, ao menos uma vez cada ano. Justamente para que o cristão se esforce. Porque nós podemos correr o risco de pensarmos assim, não, eu peco, mas amanhã eu vou lá e confesso de novo. É um risco. O caminho da conversão, ele requer de nós um esforço. E um esforço, às vezes, muito duro, firme. Limpar a panela suja não é fácil, né, Dona Maria? Dá dor nos braços, né? Limpar coração também, meus irmãos e irmãs, com pecado não é fácil. Por isso que é preciso nos esforçarmos. Para que possamos escolher a Deus, como Isabel Cristina escolheu, como Santa Luzia escolheu, e tantas outras virgens e mártires escolheram, e tantos outros santos escolheram. Qual caminho queremos seguir? O caminho da luz, aproveitando que o nome Luzia evoca a luz, né? Ou o caminho das trevas? Que nós possamos sempre mais acender luz em nosso coração.
E que possamos rezar hoje, dia de Santa Luzia, pedindo a Deus que nos conceda a graça da visão, né? É muito bom poder visualizar todos, né? Quando a gente tira o óculos, costuma a gente só ver sombra, né? Quando põe, a gente vê até as rugas que as pessoas têm, né? É muito bom a gente ver com o olhar da face. E a gente pede isso sempre a Santa Luzia, né? Me lembro quando criança as pessoas passavam gritando: esmola para Santa Luzia, esmola para Santa Luzia, né? Lá você já deve ter feito isso no Alto Maranhão, né, meu irmão? Ah, bom. Esmola para Santa Luzia. Mas mais do que o olhar da face, meu irmão, peçamos a Santa Luzia que nos conceda o olhar de Cristo. O olhar de Cristo. O olhar de compaixão. O olhar de caridade. O olhar de misericórdia. O olhar do amor verdadeiro. O olhar do coração. Porque pode ser que a gente até algum dia perca a visão, perca de fato a capacidade de ver com os olhares do rosto, da face. Mas se nós não perdermos a visão com o coração, nós seremos felizes. Caso contrário, podemos até enxergar muito bem as coisas, mas se não tivermos o olhar de Cristo, nós agiremos como estes homens. Julgaremos as pessoas, falaremos mal das pessoas, veremos todos os erros, todas as fragilidades, mas não conseguiremos ver com amor verdadeiro, como Cristo nos ensina. O olhar que Santa Luzia nos evoca vai para além do olhar da face. É preciso enxergar com os nossos olhos o bem, a bondade, a misericórdia de Deus e não as fragilidades, mas tudo de bom que as pessoas têm e podem nos oferecer. Fragilidades, meus irmãos, todos nós temos as nossas, cada uma as suas. Mas a gente busca em Deus a força para vencê-las, não deixar que elas se tornem estimação, mas superá-las sempre. Para que nossa vida seja também, como a vida de Santa Luzia, um testemunho fiel a Deus, um testemunho de amor aos irmãos, um testemunho que seja luz de Cristo para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.